Olá, eu me chamo Flávio e hoje eu e o grupo está aqui para falar um pouco sobre integração numérica. O grupo é formado por 5 integrantes: Aurélio Mesquita, Gabriel Tchever, Matheus Sebastião e o Otávio Bernardes. A disciplina é cálculo numérico ministrada pelo professor Valdemir Martins. Então, a integração numérica é uma técnica que se utiliza para aproximar integrais definidas de funções reais. Uma forma de se aproximar a integral de um fx no intervalo de AB é através de uma substituição da função fx por um polinômio que se aproxima aos poucos do intervalo de A e B. Assim, pode-se resolver o problema da integração de polinômios e mais à frente vamos demonstrar exemplos de como pode-se fazer isso utilizando a regra do trapézio. Agora vamos falar um pouco sobre as regras do trapézio. Olá, sou o Aurélio e vou falar sobre a regra do trapézio. A ideia da regra do trapézio é aproximar a função fx por um polinômio de ordem 1, reta. Veremos que, nessa aproximação, a integral da função fx pode ser aproximada pela área do trapézio. Seguindo a imagem abaixo, é o seguinte: a altura é o nosso ponto B, é o nosso ponto B menos o ponto A. Ou seja, o ponto B e o ponto A são valores que estão na reta x. Então, nossa altura seria o maior valor menos o menor valor da reta, ou seja, x1 e x0. Quando jogamos os valores na fx, ou seja, fx0 e fx1, temos a nossa base menor e a nossa base maior. Então, o fx0 representa a base menor e o f de x1 representa a base maior. Isso. Então, esses dois valores, o valor A e B, são valores da nossa reta x, né? E quando a gente joga na nossa função, função f de x, a gente consegue achar a base maior e a base menor, que são valores da nossa reta y. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que aproximar, achar um polinômio de ordem 1, né? Que se aproxime da nossa função f de x. O Gabriel vai falar mais um pouco de como que a gente vai fazer isso. Vamos para mais uma sequência da regra do trapézio. Se utilizarmos a fórmula de Lagrange para expressar o polinômio interpolador de ordem 1, o Pn de x, que vai interpolar as funções de x nos pontos x0 e x1, a gente vai ter a seguinte expressão aqui, já com a substituição dos valores lá de A e B, que seriam aqui o x e o x1. Então, nisso se faz a H, que é a altura do trapézio, que é formado na parte anterior, de x1 menos x0 dividido por n, que é o grau do nosso polinômio, que no caso é 1. Onde, nesse caso, o polinômio é igual a 1, como eu já disse, e o n é o número de subdivisões do intervalo x1 e x0. E substituindo os fatores de Lagrange nos polinômios, podemos reescrevê-los da seguinte maneira, aqui representado, que é o polinômio de 1 de x é igual a x menos x1 dividido por menos a altura, vezes f de x0, mais x menos x0 dividido pela altura, vezes f de x1. Então, só ressaltando aqui, menos h, né? Menos h vai ser por quê? Porque a gente pode só inverter para simplificar, ou seria menos x1 mais x0. E o h, x1 menos x0. Então, menos h e h, aos autores. Beleza. Na sequência também, temos que por essa nossa aproximação, nós teremos que a integral da função f de x será escrita por toda essa expressão aqui, onde ela será igualada a i de t, que você pode substituir por h dividido por 2, multiplicado por f de x1 mais f de x2. Então, o que a gente faz ali? A gente tem a nossa derivada, a nossa integral, que vai desde o nosso ponto A ao nosso ponto B, né, x0 a x1. A gente tem um polinômio interpolador de grau 1,
e a gente substitui isso aqui. Então vamos substituir esse polinômio que a gente encontrou, né? A gente substitui aqui na nossa função, no nosso P1, e vezes dx. Isso tudo vai resultar nessa expressão que o Gabriel falou, né? Que é nosso IT. Agora a gente tem um exemplo aqui, né? A parte 1 de um exemplo. Ele pediu para a gente calcular, né, a integral do ponto 1, que vai do ponto 1 ao ponto 7, a integral de 1 dividido por x ao quadrado, utilizando a regra dos trapézios, também para calcular o erro estimado, que é quando a gente utiliza essa técnica numérica. Então a gente tem ali que o nosso x0, ou seja, o nosso ponto A, ele é 1, e temos que o nosso x1, que é o ponto B, lá na reta, né, que é 7. Como que eu sei que é 1 e 7? Porque ele vai do ponto A, né, que a nossa integral do ponto A ao ponto 7. Assim sendo, o nosso H, como o Gabriel já tinha citado, ele vai ser o nosso x1 menos o x0 dividido pelo grau do nosso polinômio, né, que é a quantidade de subdivisões. Ou seja, 7 menos 1 dividido por 1. A gente vai ter 6 como a nossa altura. Então o IT, que ele é representado aqui, né, anteriormente, é h dividido por 2 vezes f de x1 mais f de x2. Então vai ser substituindo h 6 dividido por 2 vezes, abre parênteses. A gente substitui os nossos x0 e x1 na nossa função, lá na nossa expressão, a nossa f de x, e a gente tem 1 dividido por, no lugar do x a gente vai colocar o nosso x0, ou seja, 1 elevado ao quadrado, mais 1 dividido por 7 ao quadrado. Isso tudo vai resultar em 3,612245. Então a gente calculou utilizando a regra dos trapézios essa integral. Agora a gente vai calcular o nosso erro. Então, a fórmula para calcular o erro do trapézio é a nossa altura, né, b menos a, x1 menos x0, ao cubo, dividido por 12 vezes o nosso n. O nosso n aqui é o grau do polinômio, né, é ao quadrado. Isso tudo vezes a derivada de segunda ordem da nossa função. Né? A gente vai colocar o nosso x lá, o nosso x0 ali, o nosso x0. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a derivada de segunda ordem de 1 dividido. Voltando aqui, a gente teve um problema com o gravador, que eu iria fazer essa derivada numa lousa digital, porém interferiu com o gravador e ele parou de gravar. Então, vou fazer aqui mentalmente a conta. A nossa função f de x é 1 dividido por x quadrado. Para simplificar, para a gente derivar, a gente sobe o x quadrado, vai ficar x elevado a menos 2. Quando a gente faz a derivada de primeira ordem, a gente lembra da regra da cadeia. Ou seja, a gente vai descer o menos 2. Vai ficar menos 2 vezes x, o que estava menos 2 a gente subtraiu 1, menos 3. Agora a gente vai fazer a derivada de segunda ordem. A gente desce o menos 3, já estava menos 2 lá embaixo, multiplicando menos com menos dá mais, 2 com 3 dá 6. Mais 6 vezes x, onde estava menos 3, né, no nosso expoente, a gente subtraiu 1, ficou menos 4. Então a nossa derivada de segunda ordem vai ser 6 vezes x elevado a menos 4. Então vamos lá. O erro do trapézio, ele é a nossa altura ao cubo, né? A nossa altura ao cubo, que é b menos a, x1 menos x0, dividido por 12 vezes n, que é o grau do nosso polinômio, elevado ao quadrado. O grau do nosso polinômio é 1, então 1 ao quadrado 1 vezes 12, 12. Vezes a nossa derivada de segunda ordem. A quantidade de subdivisões que a gente tem entre o ponto A e B, a gente joga esse valor na nossa derivada de segunda ordem. Quando a gente joga 1 nessa derivada, a gente encontra 6. Então vai ficar o seguinte, 6 ao cubo dividido por 12
vezes 6. Fazendo essa continha, a gente vai ter 108. Aqui está falando que o erro é muito grande, mas por que o erro é muito grande? A gente tem que lembrar que a gente fez uma integral do ponto 1 ao ponto 7, ponto A ao ponto B, né? 1 e 7, 1 a 7. Para dar um erro de 108 é um erro muito grande. Então, para esse exemplo aqui, não compensaria. O Matheus agora vai mostrar para vocês um segundo exemplo, utilizando o teorema dos trapézios aqui. Boa noite, galera. Vou estar falando aqui um pouco mais sobre o teorema dos trapézios, no que ele consiste em si de novo. Vamos relembrar um pouquinho aqui. Vamos imaginar aquele gráfico desenhado no canto direito superior da tela. Ele está mostrando, a gente tem uma reta de f de x, representada pela linha vermelha, a gente tem a parte verde do gráfico e a gente tem a parte azul. O que seria a parte verde? Quando eu quero calcular a integral vamos supor, daquele gráfico ali, eu estou calculando exatamente a parte verde do gráfico. E vamos supor que eu não sei nenhuma das fórmulas que a gente aprendeu em sala para calcular a integral. E o que eu faço? Tá vendo que aquela parte verde ela forma um trapézio? Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar aquela fórmula do trapézio que a gente aprende lá em geometria de formas, que é aquela forma que está no meio da tela ali, que é a área do trapézio é igual a base maior mais base menor, vezes a altura, que é o lugar, dividido por 2, e através disso eu vou achar o valor do derivado. Então é muito bacana, porque é uma forma simples para resolver um problema grande, digamos assim. E como que eu faço isso? Vou pegar o valor a base maior, no caso é o meu 3, e vou jogar em cima daquela função que está na parte superior. Então eu tenho f3 mais f1, o f1 vou pegar 1, vou dar essa mesma função, vezes a altura, que seria 3 menos 1, e dividido por 2. Isso tudo representando a forma do trapézio. Então, a altura igual a base maior mais base menor, vezes a área igual a base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Que no caso, resolvendo ali, eu jogando o 3 na função, eu vou ter 2, jogando 1 na função, eu vou achar 0. Então, 2 mais 0, dividido vezes 2, que é a minha altura, que é 3 menos 1, dividido por 2. A partir disso eu vou achar o valor 2, então 2 é o resultado da minha integral. Mas como eu estava falando ali que a gente tem 3 representações no gráfico, uma verde, uma azul e uma vermelha, esse 2 ele é integral, então ele é o cálculo que eu fiz dessa parte verde. E entre aquela linha vermelha, que é a linha da minha função, que é f de x, ela tem uma pequena diferença ali entre a verde e a vermelha, que tem um azul ali desenhado no meio. Esse azul seria um erro, porque a minha linha verde ela não é igual à vermelha, então tem uma distância entre elas. Essa distância a gente fala que é um erro. E existe uma forma de aproximar o erro que eu vou mostrar para vocês na parte do exemplo. Então como que a gente faz? A gente vai usar o mesmo método que eu expliquei aqui agora há pouco do trapézio, só que o que a gente vai fazer? Na primeira parte a gente pegou o 1, foi até o 3, e a gente usou um trapézio que representava todo o meu gráfico, era um trapézio grande. Nessa parte que é a regra do trapézio repetido, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir todos os nossos pontos em pequenos intervalos. No caso, os intervalos que já estão sendo representados ali no gráfico. Esses intervalos, eles vão corresponder a pequenos trapézios cada um. Então, ao invés de ter um trapézio grande, que vai representar todo o integral, eu tenho vários trapézios pequenos. Assim a gente pode ver que já não tem mais aquela diferença daquela linha verde que tinha até o ponto 3. A gente tem apenas uma pequena diferença do meu primeiro ponto, que eu considerar, até o segundo. Então essa distância diminui bastante. Então a gente tem uma aproximação mais real do nosso erro, da nossa integral, no caso, que a gente está procurando. E era isso que a gente queria passar para vocês, um resumo, uma explicação bem breve da regra do trapézio. Talvez alguém do grupo queira falar mais alguma coisa.
Mas espero que vocês tenham gostado e obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.